Adília e Sila, duas cangaceiras de Poço Redondo. Poço Redondo, município encravado no sertão sergipano, foi berço de nascimento de mais de 30 cangaceiros. 35, em verdade. Então uma pequena povoação pertencente ao município de Porto da Folha, por todo lugar viu sua geração sertaneja tomando os caminhos do mundo nos passos do bando de Lampião. Dentre as 7 mulheres, Enedina, Rosinha, Áurea, Adelaide, Dinda, Sila e Adelaide, foram as duas últimas que mais se destacaram na vida bandoleira. Sila por ser companheira de Zé Sereno, um renomado líder de subgrupo. E Adília por ser companheira de Canário, outro cangaceiro de destaque no bando do capitão, ainda que servindo no subgrupo do companheiro de Sila. Cada membro do cangaço possuía características pessoais que até hoje o identifica por diversos aspectos, fosse na valentia, na pontaria ou no tino de liderança. Com as mulheres não era diferente. Contudo, foi após o fim do cangaço em 38, após a retomada da vida social, que outras características passaram a envolver os que restaram do bando de Lampião. Uma exemplificação das mudanças e permanências pode ser obtida perante duas cangaceiras de Poço Redondo, Adília e Sila, conterrâneas, conforme dito, de origem nas redondezas do atual Alto de João Paulo, filhas de sertanejos de foice e enxada, levadas ao mundo cangaceiro ainda jovens, tiveram irmãos cangaceiros, mas somente isso como semelhanças. No restante, contudo, eram totalmente diferentes. E isso foi mais facilmente observado no pós-cangaço. Adília era de poucas palavras, sem gestos afetados ou sorriso aberto, numa singeleza e humildade que a caracterizou até seus últimos dias. Adília foi apenas de silêncio e memória, foi de tentar fazer de conta que nem havia pertencido ao mundo brutal e desumano do cangaço. Jamais abriu a boca para, sem ser perguntada por algum amigo ou conhecido, revelar qualquer fato ou situação daqueles tempos difíceis em meio aos catingueirais e pontas de espinhos. E quando falava, também pouco revelava do muito e de tudo o que sabia. Era um baú, quase sempre fechado, de tristes recordações. Não falava sequer em Canário, seu falecido companheiro nos tempos da cangaceirama. Também não tinha boas lembranças para falar, pois a mocinha que seguiu o cangaceiro por amor, logo se arrependeu do erro cometido e passou a odiar não só o cangaceiro como a vida sofrida que levava. Mas nunca o traiu, nunca abriu a boca perante todos para revelar o fel guardado nos sentimentos. Suportou a tudo de forma paciente, comedida, como se penalizando estivesse pelo erro cometido. Também não gostava de falar sobre o seu irmão delicado, também integrado ao mundo cangaceiro. Ao fim do cangaço, acabou retornando ao Poço Redondo, ao Alto de João Paulo, de onde havia saído e onde passou a morar até seu último instante de vida. E numa vida tão simples que o forasteiro jamais poderia imaginar que ali vive uma ex e famosa cangaceira. Daqueles tempos, trazia consigo apenas uma marca de tiro numa das pernas. Já Sila era totalmente diferente. A irmã dos cangaceiros Novo Tempo, mergulhão e marinheiro, e companheira de afamado chefe de subgrupo no cangaço, gostava de falar e até falar demais. Sila fez de seu passado cangaceiro um festim, um brilho hollywoodiano, transformando em algo forçadamente honroso e exuberante. Perante as câmaras e lentes, a ex-cangaceira se transformava em verdadeira estrela, contando e recontando fatos e passagens como num filme deslumbrante. Muitos pesquisadores do cangaço ainda hoje negam a veracidade de muitas de suas afirmações. Na verdade, foi, por semelhança de pedestal, a Maria Bonita do subgrupo comandado por Zé Sereno. Mesmo que nenhuma cangaceira tivesse se equiparado em garra e valentia dada, as companheiras dos líderes sempre quiseram arvorar para si uma majestade superior. E Sila assim se manteve no pós-cangaço. Morando em São Paulo, dando entrevistas, relatando fatos para a escrita de livros, chegada aos holofotes, já não era a sertaneja dos caminhos de poeira e pedra das bandas de cá, mas parecia uma artista quando visitava Poço Redondo. Sempre charmosa, perfumada, bem penteada, toda nos trinques, era um retrato bem diferente da outrora companheira de cangaço chamada Adília. Enquanto Sila vivia da fama e bordando ao bel prazer seu passado, Adília estava ali, quietinha, sentadinha em sua cadeira nas vizinhanças da cidade. Com tez morena, roupas simples, na casa humilde, no silêncio das horas, assim era Adília que conheci e fui amigo, ainda que meninote. Também conheci Sila, mas não de aproximação, apenas de avistamentos quando estava ao lado de meu pai Alcino,
nas vezes que visitava Poço Redondo. Por último, dizer que a foto acrescida contrasta as realidades posteriores. Na foto, o sorriso é de Adília, enquanto Sila não mostra nenhum contentamento. Mas depois do fim do cangaço, o sorriso foi apenas de Sila. Rangel Alves da Costa, advogado e escritor. Membro da Academia de Letras de Aracaju. Poço Redondo, município encravado no sertão sergipano, foi berço de nascimento de mais de 30 cangaceiros. 35, em verdade. Então uma pequena povoação pertencente ao município de Porto da Folha, por todo lugar viu sua geração sertaneja tomando os caminhos do mundo nos passos do bando de Lampião. Dentre as 7 mulheres, Enedina, Rosinha, Áurea, Adelaide, Dinda, Cília e Adelaide, foram as 2 últimas que mais se destacaram na vida bandoleira. Cila por ser companheira de Zé Sereno, um renomado líder de subgrupo. E Adília por ser companheira de Canário, outro cangaceiro de destaque no bando do capitão, ainda que servindo no subgrupo do companheiro de Cila. Cada membro do cangaço possuía características pessoais que até hoje o identifica por diversos aspectos, fosse na valentia, na pontaria ou no tino de liderança. Com as mulheres não era diferente. Contudo, foi após o fim do cangaço em 38, após a retomada da vida social, que outras características passaram a envolver os que restaram do bando de Lampião. Uma exemplificação das mudanças e permanências pode ser obtida perante 2 cangaceiras de Poço Redondo, Adília e Cila. Conterrâneas, conforme dito, de origem nas redondezas do atual Alto de João Paulo, filhas de sertanejos de foice e enxada, levadas ao mundo cangaceiro ainda jovens, tiveram irmãos cangaceiros, mas somente isso como semelhanças. No restante, contudo, eram totalmente diferentes. E isso foi mais facilmente observado no pós-cangaço. Adília era de poucas palavras, sem gestos afetados ou sorriso aberto, numa singeleza e humildade que a caracterizou até seus últimos dias. Adília foi apenas de silêncio e memória, foi de tentar fazer de conta que nem havia pertencido ao mundo brutal e desumano do cangaço. Jamais abriu a boca para, sem ser perguntada por algum amigo ou conhecido, revelar qualquer fato ou situação daqueles tempos difíceis em meio aos catingueirais e pontas de espinhos. E quando falava, também pouco revelava do muito e de tudo o que sabia. Era um baú, quase sempre fechado, de tristes recordações. Não falava sequer em Canário, seu falecido companheiro nos tempos da cangaceirama. Também não tinha boas lembranças para falar, pois a mocinha que seguiu o cangaceiro por amor, logo se arrependeu do erro cometido e passou a odiar não só o cangaceiro como a vida sofrida que levava. Mas nunca o traiu, nunca abriu a boca perante todos para revelar o fel guardado nos sentimentos. Suportou a tudo de forma paciente, comedida, como se penalizando estivesse pelo erro cometido. Também não gostava de falar sobre seu irmão delicado, também integrado ao mundo cangaceiro. Ao fim do cangaço, acabou retornando ao Poço Redondo, ao Alto de João Paulo, de onde havia saído e onde passou a morar até seu último instante de vida. E numa vida tão simples que o forasteiro jamais poderia imaginar que ali vive uma ex e famosa cangaceira. Daqueles tempos, trazia consigo apenas uma marca de tiro numa das pernas. Já Cila era totalmente diferente. A irmã dos cangaceiros Novo Tempo, mergulhão e marinheiro, e companheira de afamado chefe de subgrupo no cangaço, gostava de falar e até falar demais. Cila fez de seu passado cangaceiro um festim, um brilho hollywoodiano, transformando em algo forçadamente honroso e exuberante. Perante as câmaras e lentes, a ex-cangaceira se transformava em verdadeira estrela, contando e recontando fatos e passagens como num filme deslumbrante. Muitos pesquisadores do cangaço ainda hoje negam a veracidade de muitas de suas afirmações. Na verdade, foi, por semelhança de pedestal, a Maria Bonita do subgrupo comandado por Zé Sereno. Mesmo que nenhuma cangaceira tivesse se equiparado em garra e valentia dada, as companheiras dos líderes sempre quiseram arvorar para si uma majestade superior. E Cila assim se manteve no pós-cangaço. Morando em São Paulo, dando entrevistas, relatando fatos para a escrita de livros, chegada aos holofotes, já não era a sertaneja dos caminhos de poeira e pedra das bandas de cá. Mas parecia uma artista quando visitava Poço Redondo. Sempre charmosa, perfumada, bem penteada, toda nos trinques, era um retrato bem diferente da outrora companheira de cangaço chamada Adília. Enquanto Cila vivia da fama e bordando ao bel prazer seu passado, Adília estava ali, quietinha,
sentadinha em sua cadeira nas vizinhanças da cidade. Com tez morena, roupas simples, na casa humilde, no silêncio das horas, assim era Adília que conheci e fui amigo, ainda que meninote. Também conheci Sila, mas não de aproximação, apenas de avistamentos quando estava ao lado de meu pai Alcino, nas vezes que visitava Poço Redondo. Por último, dizer que a foto acrescida contrasta as realidades posteriores. Na foto, o sorriso é de Adília, enquanto Sila não mostra nenhum contentamento. Mas depois do fim do cangaço, o sorriso foi apenas de Sila.